Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Eu sou João Jales e chegamos com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. E aqui nos comentários eu tenho a honra de ter aqui do lado da bancada virtual meu parceiro Gabriel Itajara. Saudações nordestinas, Biel. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações, João. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo aí. Mais um Firula e Rapadura, mais uma semana aí de futebol nordestino intenso. Tivemos finalmente o campeão nordestino. A gente tem muita coisa acontecendo pro bom aí, com solidificação aí do trabalho do Botafogo da Paraíba, e a crise no Náutico, como eu falei aí, a decisão da Copa do Nordeste. Final de semana agitado aí pro Nordeste. Exatamente, né? De fato, final de semana muito agitado e esse começo de semana também, né? Essa história de data FIFA quebrando aí as datas, tem rodada de meio de semana, muita parada já rolando e a gente trazendo também para você todos os detalhes a respeito do futebol nordestino aqui no meu, no seu, no nosso Firula e Rapadura. Mandando um abraço também para os nossos parceiros aí que trabalham aqui com a gente na retransmissão do conteúdo da Sintonia Esportiva, Rádio Oeste Rio, um abraço para a galera da Rádio Oeste Rio, Rádio Carioca Futebol, Rádio Brasil Esportes, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tubo Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. Todas elas parceiras da Sintonia Campeã. E também um oferecimento dos nossos queridos aí da Lojinha do Duran. Acesse @Lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time de coração. Entre em contato com eles, fala lá no direct, avisa que é ouvinte do Firula e Rapadura, da Sintonia Esportiva, e você consegue um mimo, seja lá um frete grátis ou um desconto na sua camiseta. @Lojinha do Duran, ali para peita, para sua camiseta do time do coração. Biel Itajara, vamos para o que interessa, os destaques aí com aquele nosso giro das 4 divisões do futebol brasileiro, né? Série D do Brasileirão, muito movimentada, né? Vamos começar lá pela base, trazendo sempre o nosso futebol raiz ali da base da pirâmide do futebol brasileiro. 7ª rodada da Série D rolou e a gente tem os placares envolvendo as equipes nordestinas e os destaques aí nas posições da tabela dessa fase de grupos da 4ª divisão do Brasileirão. No grupo A2, Altos do Piauí e Maranhão empataram em 1-1 em solo piauiense. Motoclube e River empataram em 1-1 lá no Maranhão. E lá no Cametá, lá no Pará, aliás, o Cametá venceu o Fluminense do Piauí por 1-0. Esses são os resultados envolvendo nordestinos do grupo A2. No grupo A3, Atlético Cearense venceu o Santa Cruz por 2-0. Maracanã perdeu para o Souza em casa por 1-0. América de Natal venceu o Iguaçu em Natal por 1-0. E o Potiguar sofreu uma derrota em casa para o 13
3-0 para o Galo da Borborema. Que fase do Galo, hein? Vive um ótimo momento. Grupo A4, Juazeirense 1-0 no Sergipe, Retrô 3-1 na Jacuipense, CSE de Alagoas 2-0 no Petrolina e o Itabaiana 3-0 no Asa de Arapiraca. E o grupo A6, Democrata de Sete Lagoas, lá no interior de Minas, recebeu o Itabuna. E o Itabuna fez o quê? Bateu o Democratas 2-0 fora de casa. O Itabuna tá voando, é um dos nossos destaques aqui da Série D do Brasileirão. E aí, pelo grupo A2, o Maranhão segue na liderança, River e Motoclube estão dentro do G4. No grupo A3, o 3 venceu mais um e é líder invicto, né? O Asa acabou perdendo a liderança no grupo A4 para a equipe do Itabaiana e o Itabuna líder isolado e invicto no A6, hein, Biel? Exatamente, Série D aí tá agitado, né? O Retrô finalmente reencontrando aí a vitória, time com bastante investimento, né? Jogando em casa, jogando na Arena Pernambuco. Itabaiana segue aí sua boa caminhada, Itabuna igualmente, né? Num grupo difícil, né? Enfrentando os times do Sudeste, a gente sabe que os times do Sudeste na Série D também tem maiores investimentos, a maioria das vezes, né? Que é muitos clubes do interior, é muitos clubes que tem uns recursos mais escassos nessa Série D, então a campanha que faz o Itabuna, a campanha que faz os times do interior, né, o 13 segue numa sua incrível caminhada, né? Eu acho que é o grande destaque, eu acho que o 13 tá ali, e o ataque, né, que como a gente já falou, eu falei algumas vezes nos outros programas do Thiago, também tem o Wallace Pernambucano, né, de centroavante ali, o 13, fazendo muitos gols. Então, a Série D tá bem agitada aí, e os times do Nordeste, alguns já conseguindo dessa animada aí para a campanha e possivelmente chegar na segunda fase, onde o bicho pega de verdade. Exatamente, né? Vamos já nesse finalzinho de primeiro turno, né, dessa fase de grupos, agora começam os jogos da volta, né? E vamos ver o desenrolar dessa quarta divisão, como é que andam aí as equipes nordestinas. Você acompanha aqui com a gente no Firula e Rapadura. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, dar uma melhorada no visu. Série C, vamos subir um degrau na nossa pirâmide, falar da 8ª rodada da Série C. Resultado envolvendo os nordestinos são os seguintes: Figueirense em casa empatou com o ABC, bom resultado para a equipe do Elefante, que consegue um pontinho fora de casa. Sampaio Corrêa perdeu fora para o Londrina, 2-0 para a equipe do Londrina lá no Estádio do Café. Ferroviário conseguiu uma vitória, 1-0, o Botafogo. Aliás, o Botafogo da Paraíba, né, conseguiu a vitória, né? Perdão, em cima do Ferroviário, né? Mais uma vitória do Belo, que segue na liderança da Série C. CSA e São José do Rio Grande do Sul empataram em 1-1. ABC e Floresta, vitória do ABC 1-0. Náutico e Caxias 2-2. Floresta conseguiu a primeira vitória 1-0 em cima do Confiança. Nesse momento, o G8 tem os seguintes desenhos, né? Botafogo é o líder, o Belo segue na liderança, tem aí 19 pontos, um jogo a menos. O Atlético está na segunda posição, tem 18 pontos, um jogo a menos também. Em terceiro lugar, o São Bernardo com 17 pontos. Em quarto, Volta Redonda com 16. Em quinto, a Ferroviária de São Paulo também com 16 pontos. Em sexto, Ipiranga, que tem 3 jogos a menos e soma 12 pontos. O Londrina, na 7ª posição, tem 12 pontos e fechando o G8, Figueirense com 11 pontos até aqui. Na zona de rebaixamento, São José do Rio Grande do Sul, 4 pontos e 3 jogos a menos. CSA, 4 pontos. Floresta agora tem 3 pontos em 19º. E na última posição agora é o Sampaio Corrêa, tem 2 pontos e 1 jogo a menos. O Bolívia Querida mudou o desenho do Z4 e agora o Sampaio que está passando mal. O Floresta finalmente venceu e o Belo segue líder isolado na 3ª divisão, Biel.
Vamos falar pela coisa boa, né? Acho que o Botafogo da Paraíba segue uma bonita campanha, uma forte campanha, anima, assusta os adversários. Vamos ver aí, ó, o Atlético, que é o time que está logo atrás do Botafogo, com 18 pontos. Quando chegou para enfrentar o Botafogo da Paraíba, tomou uma trauletada ali, né? Então demonstra a força que nesse momento vive esse Botafogo da Paraíba. Eu acho que é o time aí que a gente pode destacar e ficar feliz, né? Um representante de orgulho para o Nordeste nessa Série C. Que aí a gente pode falar diferente, por exemplo, da campanha do Náutico, que é outro time de expressão aí no Nordeste, de capital, com um alto investimento, inclusive um investimento maior do que o Botafogo da Paraíba, e vive um momento de crise, né? Empatou em casa contra o Caxias, time que estava lá atrás, tem muitos jogos a menos. Jogos em casa a gente sabe na Série C que são fundamentais, e aí o Náutico não conseguindo essa vitória em casa, cai posições, se distancia do G8, o técnico caiu gerando uma crise, com entrevista polêmica depois do jogo, ontem também dando entrevistas polêmicas nas rádios locais. Então o momento do Náutico é delicado. O momento do Náutico é delicado, a torcida comenta muito sobre a possibilidade de cair para uma Série D, e se a torcida do Náutico, que teoricamente está folgado nessa tabela, está preocupada com a Série D, avalie o torcedor do Sampaio Corrêa, avalie o torcedor do Floresta, que mesmo conseguindo a primeira vitória, saindo, ainda tem uma situação muito delicada o Floresta, e aí tem uma chance de ouro aí na próxima rodada, né? Vamos ter um Náutico e Floresta nos aflitos, é o Náutico entendendo que precisa ganhar de qualquer jeito do Floresta, que é um dos piores times do campeonato, e o Floresta querendo aproveitar a crise do Náutico para conseguir embalar e sair dessa zona conseguir mudar essa campanha, nessa perspectiva de queda para a Série D do Floresta. Então a gente vai ter dias agitados aí nessa Série D. Vamos ver como é que reage o CSA. Teve vassourada no CSA essa semana, muitos jogadores indo embora, dispensados depois desse mau começo de Série C. Mau começo não, né? Já estamos na metade do campeonato, então vai se desenhando aí na metade não, estamos chegando na metade do campeonato, mas é complicado a vida do CSA, então tem que mudar muita coisa. Vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximos dias. Tem muito jogo importante, tem esse duelo de nordestinos aí para ver quem que empurra quem para a crise. Marcelo Cabo venceu a primeira, mas sabe que se não ganhar, a próxima também vai ficar pressionado. Vamos lá, a Série C tá agitada para os nordestinos. É isso, né? Série C, de fato, agitada para os nordestinos, o Belo folgando lá na ponta, mas a galera lutando para tentar escapar da degola ali na segunda metade da tabela e na zona de rebaixamento, né? Lá no Z4. Série B, vamos subir mais um degrau aí na nossa escadinha. Como é que anda a segunda divisão do futebol brasileiro, o desempenho dos nordestinos. CRB folgou, né? O Galo da Pajuçara tem outra pauta nesse programa de hoje. O Sport conseguiu uma vitória, volta a vencer, né, o Leão Pernambucano, um resultado importante, e o Ceará sofreu uma derrota fora de casa, não muito longe do script, até tentou reagir, né, empatou 2 vezes o jogo, mas foi superado pelo Vila Nova, 3-2 para a equipe do Vila Nova, e você inclusive acompanhou esse jogo aqui na Sintonia Esportiva. A posição na tabela é a seguinte, né? O Sport está em quinto, com 15 pontos e um jogo a menos. Ceará na sexta posição tem 15 pontos. E o CRB em 15º tem 8 pontos e 2 jogos a menos. Cenários bem diferentes aí dos 3 nordestinos. Sport Ceará especificamente nessa rodada, também os placares inversos, né? Um vence, o outro perde, hein, Biel? Exatamente. Vamos começar de trás para frente, né? O CRB, que não jogou na rodada e fica com 2 jogos a menos, tem chance de se recuperar, tem um bom time, demonstrou inclusive na final da Copa do Nordeste, que a gente ainda vai comentar. Então a perspectiva do CRB com esses 2 jogos a menos não é tão terrível assim, né? Tem 8 pontos, consegue 6 pontos aí. É difícil, né? Porque um dos jogos a menos é inclusive contra o Sport. O Sport é um dos grandes times aí dessa Série B, então, enfim. Não está com a vida ganha, tem que se recuperar, tem que fazer uma campanha de recuperação o CRB,
mas não tem nada perdido, não. Ainda tem chance de se recuperar e tem time para isso. O Ceará perde fora de casa, né? O Ceará, de certa forma, é esperado esse tipo de derrota. Contra times que têm bom retrospecto em casa e que, de alguma forma, vão tentar lutar, no mínimo, ali pela quarta vaga de acesso. O Vila Nova é um desses times. Ano passado fez uma campanha para isso. Talvez esse ano vá ficar nessa mesma perspectiva, sempre lutando ali pela última vaga do G4. Então, esses times ganham muitas partidas em casa, geralmente, né? Então, o Vila Nova não é fácil e o Ceará também vai ser um desses times que vai lutar por essa quarta vaga. É muito difícil. O Ceará vence mais em casa do que fora de casa. Tem um time cascudo, mas não resistiu ao poder do Vila Nova jogando no Oba, né? Jogando em casa, torcida, pressão. Então, não seria fácil e não foi fácil 3-2 para o Vila Nova. Já o jogo do Sport foi um jogo que demonstrou o desequilíbrio entre as duas equipes. O Sport dominou a partida, jogou bem, mas perdeu muitos gols. E aí viu um momento de muitas críticas e questionamentos sobre o Gustavo Coutinho, né? Que ele é um dos artilheiros do campeonato, já perdeu a artilharia principal para o Marcão, mas a torcida tem reclamado muito da falta de gols. Ele de fato tem perdido muitos gols, tem sido um momento um pouco delicado aí para o Gustavo Coutinho, e o Zé Roberto entrou no segundo tempo e deu assistência para o Fabrício Domingues fazer o gol da vitória. E de fato o Zé Roberto entrou melhor do que o Gustavo Coutinho estava jogando. Ele é um jogador totalmente diferente. Enquanto o Gustavo Coutinho é mais de área, é mais finalizador, o Zé Roberto tem uma capacidade de preparar mais as jogadas. Ele faz muito mais um pivô, que nem no lance do gol, ele faz a parede, toca de calcanhar que o Fabrício Domingues infiltra. Ele tem esse diferencial que o Gustavo Coutinho acaba apresentando menos. O Gustavo Coutinho está tentando mais finalizar. E no momento que um finalizador acaba perdendo muitos gols, invariavelmente ele vai ser questionado e vai ser criticado. Então, nos próximos dias, nas próximas rodadas, a gente vai ver, né? O Sport agora vai enfrentar o Mirassol em casa de novo, então é uma chance do Sport embalar 2 vitórias seguidas. Se o Sport embalar 2 vitórias seguidas, é negócio de voltar a confiança que perdeu em 3 derrotas consecutivas. Então, é isso. É promessa de casa cheia na Arena Pernambuco, e o Sport tentar provar, né? Que é um desses times aí que está entre os favoritos, inclusive, para brigar pelo título da Série B. É isso, né? Muito bem, trazendo aí essa perspectiva, de fato, o Sport retoma esse fôlego, vitória importante, e aquilo que tinha mostrado nas primeiras rodadas, volte a brigar pelo título de fato, a equipe do Leão Pernambucano. Vamos falar agora de Brasileirão Série A, que data FIFA influencia diretamente na primeira divisão do futebol brasileiro, né? E aí a gente traz os resultados entre as equipes desse meio de semana. Ontem à noite jogaram Juventude e Vitória lá em Caxias do Sul, né? E o Vitória, mais uma vez, não conseguiu 3 pontos, garantiu o empate 1-1 fora de casa e segue sem vencer no Brasileirão. Bahia e Fortaleza vão jogar nessa quinta-feira, né? Então só entram em campo amanhã, nessa rodada do Brasileirão. A gente, inclusive, vai palpitar no último bloco sobre essas duas equipes, que é um confronto importante, que pode dizer muito sobre esses 2 times nordestinos para o restante da temporada, se a gente quiser fazer uma comparação direta entre o que Ceni e Vojvoda fazem em seus respectivos elencos, né? Mas o negócio é o seguinte, Biel, mais um empate do Vitória, Bahia segue na segunda posição, 14 pontos, Fortaleza com 10 pontos em 11º, mas tem 2 jogos a menos, né? Teve a Copa do Nordeste aí, e o Vitória ainda no Z4, aí agora somou mais um pontinho e tem um jogo a menos. E aí, o que é que você acha desse momento do Leão Baiano, hein, Biel? O problema do Vitória é que não só não ganha, que tá em último, tá com esse problema, mas ele não ganha nenhum confronto direto. Ele não ganha de ninguém, né? E aí chega nos confrontos diretos, aí perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Cuiabá e com
agora com o Juventude. Essas são as equipes esse é o campeonato do Vitória. Se o Vitória não conseguir ganhar esses jogos, aí realmente é para esperar qualquer coisa que não seja o rebaixamento, vai ser surpresa a partir de agora. Porque você está perdendo para os seus adversários diretos, né? O Cuiabá não ganhava de ninguém. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. O Juventude até que não posso botar nesse patamar de desempenho que ele apresentou, porém... Pô, mas assim, me permita te interromper, mas olha, o Cuiabá meteu 5-2 no Criciúma, que meteu 4-1 no Vasco, e o Vitória segue sem conseguir essa vitória, cara, assim... Será que foi uma boa realmente tirar o Léo Condé e contratar o Carpini para comandar aí essa equipe do Leão Baiano? Eu sou do time que não era para ter demitido o Léo Condé, não. Eu acho que, inclusive, é muito possível que mais 3 rodadas aí o Vitória não consegue um triunfo, e aí o que acontece? Vão mandar a Carpini embora. Sabe quem vai ser o primeiro a ligar de volta? Léo Condé. Eu não duvido que... não, vamos tentar reviver. E se não der certo, deixa, porque já deu ruim mesmo. Tu já fica pro ano que vem pra gente fazer aquela Série B de novo. Eu não sei, porque é muito, muito... Eu achei uma péssima decisão. E você detalhou exatamente o que você deu um contraponto contra o Vitória que bate justamente onde eu fui. Que eu falei, o Vitória não ganhou os confrontos diretos. E aí, quem foi que o Criciúma goleou? O Vasco, que até tem um time de maior investimento, mas está em crise. E o campeonato do Vasco ano passado foi o do rebaixamento. O desse ano, por enquanto, também está sendo do rebaixamento. O Cuiabá, a mesma coisa. O Criciúma até não está lá embaixo ainda. Quer dizer, o Criciúma até caiu, está na zona de rebaixamento. Aí o Cuiabá vai... Mas tem vários jogos a menos, se não me engano, 3 jogos a menos o Tigre, né? O Vitória não, Vitória não tem gordura para queimar, não, né? Exato. E aí o que é que o Cuiabá vai e faz? Vai e faz uma boa vitória, consegue seus gols que não estavam saindo. E aí é onde mora a chance de dar um respiro nessa zona de rebaixamento. E nem aí o Vitória está conseguindo. Tá muito complicada a vida do Leão e não sei, nesse momento, quantas rodadas? 8 rodadas. De 10 partidas a gente não vê uma vitória e a gente vai, como eu falei, a surpresa vai ser não rebaixar. Nesse momento, eu acho que ninguém está esperando a reação do Vitória, não. Os jogadores não estão desempenhando, o técnico que chegou não deu uma sobrevida que imaginavam que ia dar. Tá complicado a vida. Cara, difícil aí. Cabe ao Carpini tentar estancar essa sangria aí no Leão da Barca. Galera, vamos finalizar esse nosso primeiro tempo aqui do Firula e Rapadura. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajaras nos comentários. Segundo bloco, Biel, hoje é o assunto que não podemos deixar de comentar. Você, querido ouvinte da Sintonia Esportiva, teve aí o prazer de curtir com a gente as emoções, né, da decisão da Copa do Nordeste 2024, duelo entre Fortaleza e CRB. E aí o CRB conquistou, né, no último domingo, o seu terceiro título da Lampions League. Time do Fortaleza que venceu em 2019, 2022, vence também
em 2024, seu terceiro título na história da competição. CRB é a segunda final, Fortaleza a terceira nas suas histórias, né? CRB tinha chegado na final em 94 e o Fortaleza tinha chegado também em 2019, 2022. CRB perdeu as duas que chegou, o Fortaleza venceu as três que disputou. E aí, um desenho muito interessante, né, dessa história dessa final, dessa decisão, jogo de ida 2-0 para a equipe do Fortaleza, um certo de superioridade técnica do Lion, o time do Galo da Pajuçara saiu meio ressabiado, né, vamos dizer assim, da Arena Castelão no jogo de ida, porque tinha que reverter essa situação lá no Rei Pelé, na volta em Maceió. E aí a torcida compareceu em peso para o Rei Pelé e foi o 12º jogador, né? Uma exibição impecável do Fortaleza na primeira partida foi completamente oposto no segundo jogo. CRB dominou a partida, sobretudo no segundo tempo, quando botou na cabeça que tinha que conseguir o resultado. E era uma equipe que tinha feito a classificação das quartas de final para a semifinal na decisão por pênaltis, a semifinal para a decisão também pelos pênaltis, eliminou Botafogo da Paraíba, eliminou Bahia e estava disposto a chegar nos pênaltis por Fortaleza em busca da orelhuda. Numa noite iluminada do garoto, né, o João Neto, da equipe do CRB, entrou no segundo tempo, fez os 2 gols do Galo e mudou os rumos da partida. Fomos para os pênaltis e aí na decisão por pênaltis, Anselmo Ramon desperdiçou a primeira do CRB e coube a Pikachu encerrar a série, fazendo a quinta cobrança do Fortaleza, ele que era o capitão da equipe no jogo, ele que é o maior artilheiro do Fortaleza na era Vojvoda, e bateu, marcou e levantou a orelhuda pela terceira vez, mais um título para o Lion. Biel e Tajara, quero que você destrinche aí o seu ponto de vista da final. Tudo, cara, o que você achou, maneira como as duas equipes chegaram, nesse primeiro jogo que o Fortaleza mostrou o porquê de ser o favorito, ter feito 2-2 com a autoridade que ele tinha, e a forma como o CRB foi buscar no heroísmo o empate no agregado na segunda partida, devolvendo 2-0 e levando para os pênaltis. E essa decisão por pênaltis, hein? Anselmo Ramon, quanta ingratidão do destino com Anselmo Ramon, e a redenção de Pikachu, né? Exatamente, João. Jogão. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que sempre ressaltar e falar. Assim, isso foi um jogão. Isso é digno de uma final de Copa do Nordeste. Que bom que a gente viu uma final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB. Que bom. Foi 2 bons jogos. O Fortaleza arrasando no primeiro jogo. O CRB demonstrando muita força e garra no segundo jogo. E demonstrando qualidade, né? Não é só força e garra, não foi só vontade, teve que mostrar qualidade dentro de campo. E aí entra a qualidade do garoto João Neto, né? Que você já ressaltou, ele entra no lugar do Labandeira, faz gol, faz os 2 gols, é super importante na partida. É um jogador revelado pelo Fluminense, né? Está emprestado para o CRB. Então é um jogador de categoria de... É uma coisa que a gente fazia tempo que não via, né, no futebol nordestino. Você foi muito pródigo de pegar essas revelações dos times do Sudeste, de São Paulo, do Rio, trazer para cá, que não vão ter espaço no time profissional, e os caras fazerem momentos importantes, né? A gente viu muito isso acontecer, e o João Neto talvez tenha entrado aí para tenha ganhado seu espaço, né? Entrar num jogo como esse, fazer 2 gols, mostrar que não sente a pressão, tão jovem como ele mostrou, pode ter garantido uma vaga aí para o restante da temporada, ele jogar mais vezes de titular aí para esse time do CRB. E como você falou, o destino foi muito ingrato, né? Porque muito que o CRB consegue estar nessa final passa pelos pés do Anselmo Ramon. Apesar de não ter feito gol, inclusive perdeu algum. Eu lembro de um no primeiro tempo especificamente que não é do costume do Anselmo Ramon perder, e eu fiquei, poxa, é complicado essas coisas na final, o centroavante, e também centroavante às vezes perde gol, acontece mesmo, não vai ter todas as chances.
E é um cara experiente, mas aí chega nos pênaltis, ninguém estava esperando, é triste, acontece nas melhores famílias e com os melhores jogadores. E no caso aconteceu com o melhor jogador do CRB. Não foi o melhor jogador do CRB na final, mas ele é o melhor jogador do CRB na temporada, demonstra isso com os números, demonstra isso na qualidade dentro de campo, demonstra isso na importância que ele dá ao time do CRB. O CRB, muito do que conseguiu no último ano e meio, né, a melhora e o bom momento da equipe no comando de Daniel Paulista passa muito pelos pés de Anselmo Ramon, então não tem porque não dá crédito para o Anselmo Ramon. Acontece, esse tipo de coisa a gente já viu muito no futebol. Isso é o futebol. O futebol são esses momentos. É o craque perdeu um pênalti decisivo e acontece, vida que segue. Ele vai ser importante e muito para esse CRB ainda. Então, vida que segue. Já pelo lado do Fortaleza, uma coisa que aí eu quero lembrar legal e engraçada. Eu acertei no primeiro jogo e você acertou sobre o segundo jogo. No caso, a escalação. Lembra quando a gente foi fazer a escalação? Você apostou no 3 zagueiro, eu apostei no 4 zagueiro, no 4 na defesa, com Tinga na lateral. Pronto, foi a formação da ida, Tinga na lateral, formação da volta, 3 zagueiros, o Brits ali fazendo essa função meio lateral, meio até, e aí fica 3 zagueiros mesmo em alguns momentos. Então aconteceu, né? A gente vê, é a variação tática que o Vojvoda, isso é o Vojvoda, né? É muito legal, que eu e você discordamos e nós dois acertamos. Time na mão, né, Biel? O time na mão. Esse é o tipo de capa, é o que ele pode fazer. Isso não quer dizer que o Daniel Paulista também não tinha, porque ele conhece muito bem esse time do CRB, só que, assim, a gente sabe que o leque de opções que o Fortaleza tem no banco de reservas, por exemplo, é uma superioridade técnica absurda em comparação com o que tinha à disposição o Daniel Paulista. Então, de fato, tem que tentar tirar leite de pedra, né, como a gente diz, né, bicho? Não, exatamente, João. E a gente sem a gente contar jogadores que não puderam, né? Que ou não estava inscrito, como o Breno Lopes, ou que está machucado, como o Marinho. Então a gente olha para esse Fortaleza, e aí ainda assim, ó, Moisés titular. Moisés machucou ainda no primeiro tempo, entra Machuca. Machuca seria titular nessa ponta aí do CRB com alguma tranquilidade. E aí estamos falando que é isso, né? Tanto o Breno Lopes e Marinho estão na hierarquia acima do Machuca nesse elenco. Ele é importante, mas a hierarquia acho que até salarial, né? Vamos ser sincero, tanto o Breno Lopes quanto o Marinho ganham muito bem, obrigado, para estarem no nível acima do Machuca, que é um jovem muito promissor, fez uma boa base no Boca Juniors, mas não é ainda não chegou nesse patamar do futebol. E é isso que demonstra essa força do Fortaleza. Não demonstrou em campo no segundo jogo, mas acontece, o importante é o título, e aí nos pênaltis teve a consistência, conseguiu superar um trauma, estava engasgado com os pênaltis na final do estadual, com os pênaltis na Copa do Brasil, 2 eliminações, 2 percas de momentos importantes para o Fortaleza nos pênaltis. Então, tirar um trauma também é importante. Foi ruim. Lógico que ninguém queria ter perdido a partida por 2-0, mas a torcida não está ligando para isso. É o Fortaleza campeão de novo. Campeão mais uma vez, demonstrando sua consistência nesses últimos anos, desde a chegada do Vojvoda, mas antes da chegada do Vojvoda. Teve um período entre o Rogério Ceni e o Vojvoda, a segunda passagem do Rogério Ceni, né? É importante sempre lembrar que o Fortaleza quer dizer, a segunda, né, já é Rogério para o Vojvoda, mas entre a segunda passagem do Rogério, o Fortaleza teve algumas dificuldades com treinadores, não conseguiu emplacar igual emplacou com o Vojvoda. Então isso demonstra a importância do treinador, porque ele, de fato, para o nível da Copa do Nordeste, para o enfrentamento de CRB, ele vai ter um nível muito acima. Mas o que o Vojvoda faz no cenário nacional, que o investimento do Fortaleza é sim inferior à maioria dos times, ele faz um trabalho fantástico, incrível, e por isso ele é cobiçado todo ano pelos principais times do Brasil, com os principais orçamentos do Brasil. E é por isso que o Vojvoda é campeão da Copa do Nordeste.
É muito importante. Esse título coroou um trabalho. O título sempre vai ser importante. E agora, quando falarem do Voivoda, vão sempre lembrar desse título da Copa do Nordeste, que foi difícil, que teve momentos conturbados, que teve aquela questão no jogo, no primeiro jogo contra o Sport, né, que teve o da semifinal, mas na fase de grupos, que o time do Fortaleza sofreu um atentado, e aquilo molda todo o momento do time, vira uma repercussão nacional, jogadores ficam traumatizados, alguns que estavam lá também já não estão mais na equipe, e as coisas vão mudando. É uma trajetória, foi uma trajetória difícil e dura do Fortaleza. Classificou para a segunda fase. Não, vale lembrar que antes do jogo contra o Sport na semifinal, Fortaleza vinha num jejum de vitórias, que o último resultado positivo tinha sido o 4-2 no Boca pela Sula, lá na Arena Castelão. Então, Perfeito. faziam vários jogos que o Fortaleza não ganhava, e quando ganhou foi justamente no reencontro com o Sport Recife, no reencontro na Arena Pernambuco, né? Também é outro detalhe importante e emblemático para o Lion, e essa goleada fora de casa que chega na decisão, e assim, todo favoritismo para o lado do Fortaleza, mas ele também tem sua história de redenção por esse lado, né, Biel? Exatamente, era favorito, mas o jogo é jogado. A gente cansou de falar da qualidade do CRB, e o CRB, no jogo em casa, demonstrou porque a gente elogiou tanto. E a gente sabe, o fator mando de campo influencia nas partidas, influencia em finais, Com influencia em momentos certeza, como esse. gente. Foi, Então, olha, um detalhe à parte, né? Um espetáculo à parte, aliás, a torcida do CRB, né, cara? Bandeirões tremulando, a galera em peso. Bicho, Rei Pelé, trapichão lotado. Como diria minha avó, não cabia um fio de cabelo de sapo no meio daquela multidão. Era muita gente, bicho, sabe? E, assim, de fato, a torcida alvirrubra fez o papel, chegou para apoiar a equipe regatiana, fez de tudo e o time correspondeu em campo, devolvendo 2-0. exatamente, João. Acho que é uma campanha de orgulho. Acho que, principalmente a final, acho que é uma final de orgulho também para o CRB. Ninguém vai ficar feliz porque perdeu um título, mas tem que ter orgulho do desempenho da equipe, tem que ficar orgulho dos seus jogadores, tem que entender a diferença financeira que existe entre as duas equipes, a diferença de investimento na qualidade do elenco entre as duas equipes, e o CRB foi lá e conseguiu ganhar de 2-0, não é fácil. E aí, justamente, mesmo com todas as dificuldades, mas você ganhar do Sport na Arena Pernambuco por 4-0 demonstra porque que tem que se valorizar essa vitória do CRB, mesmo sem o título. É botar essas coisas em peso. Acho que ninguém, como eu falei, ninguém vai sair do vice-campeonato feliz. Mas quando a poeira baixar, o sangue esfriar, o torcedor do CRB, quando olhar para a campanha, tem que olhar com orgulho. Quando olhar para os jogadores, tem que olhar com orgulho, tem que entender, caramba, olha aí o João Neto, garoto novo, vem emprestado, a gente não sei o quanto existe expectativa, eu sinceramente não conheço a base desse jogador, mas eu não sei quanta expectativa tinha nele. Eu mesmo fui surpreendido por ele entrar no segundo tempo e fazer 2 gols e ser decisivo para levar a partida para os pênaltis. Eu fui surpreendido por isso, e isso pode, como eu falei, mudar uma perspectiva de carreira aí do João Neto no CRB, principalmente. Então, é um jogo de orgulho. Acho que é isso que tem que ser repetido e exaltado para o torcedor do CRB, o torcedor regatiano, que é isso, tenha orgulho, a campanha muito importante, ganhou do Fortaleza em casa e passou pelo Bahia. Isso é uma grande campanha. São os 2 maiores investimentos do Nordeste, os 2 maiores investimentos da história do futebol nordestino. Nunca na história do futebol nordestino se investiu tanto dinheiro quanto se investiu Fortaleza e Bahia. E o CRB ganhou uma partida em casa do Fortaleza. O Fortaleza e Bahia são os maiores investimentos. E o CRB vai lá e ganha do Fortaleza em casa e passou pelo Bahia na Fonte Nova. Isso é gigante.
Isso é gigante, tem que se exaltar sempre. Não é um título, mas isso é um caminho. Isso vai fazer esse time do CRB cada vez mais forte. Para finalizar esse nosso segundo bloco, quero saber de você o seguinte: como você projeta esse restante de temporada para o Fortaleza, que conquista o terceiro título da Copa do Nordeste, se iguala ao Ceará, né? O rival Ceará também tem 3 títulos, o Fortaleza chega também agora com 3 taças, e aí tem ainda a Sul-Americana pela frente, tem ainda o Brasileirão Série A, e como fica a vida do CRB, como você projeta o Galo de Campina para esse restante de temporada que ele tem, porque ainda está vivo na Copa do Brasil, está nas oitavas, classificado, eliminou o Ceará, né? Está nas oitavas da Copa do Brasil e está nessa disputa pela Série B, está lá atrás, mas enfim. Como você projeta, Biel? Olha, é difícil, ainda tem muita. Na Série B, principalmente, é difícil, né? Tem muitos jogos, tem esses 2 jogos a menos, vai ter que demonstrar aí a sua força e um poder de recuperação, mas tem time para isso, tem treinador para isso. Vamos ver aí o que é que acontece nos próximos momentos, próximos movimentos, né? Tem o Jorge aí que não estava inscrito na Copa do Nordeste e que está ganhando ritmo e talvez possa entrar aí. E aí uma dupla de laterais de Hereda e Jorge. O Jorge vai ter que ganhar a posição ainda, tudo bem, mas se ele demonstrar o futebol que a gente sabe, e ele já demonstrou no futebol brasileiro, ele vai ser titular, e aí é negócio de... Uma das melhores duplas de laterais da Série B seriam Hereda e Jorge. Se o Jorge jogar o que a gente sabe e o Hereda jogando o que está jogando, melhores duplas da Série B de laterais. E aí, então, isso demonstra, né? E aí você tem 2 laterais que são bons, sabem cruzar, e tem um jogador como o Anselmo Rabum, que é um exímio cabeceador, um centroavante nato, e aí o meio campo que tá pegando tudo, né? Tem aí o GG, o Falcão, que são 2 jogadores de muita intensidade. Aí a gente tá, como eu falei, vamos ver o que é que acontece aí com o João Neto. Vai vir uma janela de transferências da Série B, né? Vamos ver o que é que o CRB consegue se reforçar aí, que os outros times também vão se reforçar. Talvez venha melhoria nas pontas. Tá todo mundo esperando melhoria aí nesse setor ofensivo. O Jorginho foi embora. O Jorginho, que era um dos grandes salários do CRB, foi embora para o Atlético Goianiense. Então abre uma lacuna aí na folha salarial do CRB que pode ser investido com um grande jogador. Então vamos esperar. Não tem nada perdido, mas também não está nada garantido para o CRB. Vai ter que ser muito trabalho. Tem time para isso, tudo é muito possível de conseguir ir para cima, mas tem que ser com esse tipo de intensidade. Tem que jogar várias vezes parecido igual jogou a final da Copa do Nordeste. Acho que essa é a grande receita do CRB para o restante da temporada. Jogar mais partidas com esse tipo de mobilização vai conseguir o que eu imaginei antes de começar o campeonato, né? Ser um time para lutar para o acesso para a Série A. E o Fortaleza, e esse fôlego desse tricampeonato da Lampions, como isso impacta no restante da temporada do Lion? É título. Título é sempre uma coisa motivadora, né? É um time que veio aí do vice-campeonato da Copa Sul-Americana, aí vem um vice-campeonato no Campeonato Cearense, então já fica estigmatizado o elenco, né? Alguns jogadores, o grupo e o treinador. Fazem boas campanhas, mas estavam perdendo finais consecutivos, que foi essas 2. Sendo que aí você ganha uma final da Copa do Nordeste, como o Fortaleza ganhou, como eu falei, exorcizando o fantasma dos pênaltis. Acho que agora o entendimento do que precisa fazer na Série A vai melhorar e vai mudar bastante. A gente já viu o Fortaleza ganhando do Atlético Paranaense, e que é uma grande vitória. E agora a gente vai ver aí, tem muito. Acho que a Sul-Americana vai continuar sendo um grande objetivo, e agora com esse time ainda mais motivado, né? Eu acho que a Sul-Americana vai estar no radar aí desse Fortaleza. Vamos ver, eu acredito muito que o Fortaleza vai conseguir fazer outra boa campanha na Copa Sul-Americana, mas no Brasileirão tem que conseguir manter a concentração.
se o time manter, eu não consigo, eu não consigo ver. Às vezes esse time oscilou muito esse ano. Oscilou muito esse ano. Eu acredito que consegue manter essa mobilização na Sul-Americana. No brasileiro, eu tenho minhas dúvidas por causa da oscilação que demonstrou. Mas eu acho que tem toda a capacidade de conseguir, de ir lá e fazer. Se eu acredito, eu tenho muitas desconfianças. Sinceras, assim, eu acho que esse time hoje está com alguns problemas que ainda não me convenceu que vai conseguir olhar duas frentes ao mesmo tempo e manter o fôlego. Acho que vai ser um Brasileirão mais difícil. Tá parecendo que vai ser um Brasileirão mais difícil para o Fortaleza esse ano. Espero estar enganado, mas é o que está me parecendo. É isso, né? Então, para finalizar, vale lembrar também o destaque: se o Fortaleza garantir vaga direta lá para a Libertadores na Série A, aí o que acontece? O CRB, na qualidade de vice-campeão da Copa do Nordeste, como o Fortaleza, os classificados para a Libertadores só entram na terceira fase da Copa do Brasil, o CRB, na qualidade de vice-campeão, acaba herdando essa vaga do Lion, né? Que seria do campeão da Copa do Nordeste. Então, os dois podem, de repente, chegar numa Libertadores, numa terceira fase da Copa do Brasil, aliás, né? Se o Fortaleza conseguir conquistar a vaga para a Libertadores ou conquistar o título da Sul-Americana, né? Que campeão da Sul-Americana no ano seguinte vai para a Liberta. Então, às Isso vezes, de significa certa dinheiro, maneira, né? Isso é dinheiro. E essas fases da Copa do Brasil estão pagando cada vez mais. Vamos ver se ano que vem vai ser ainda mais dinheiro, mas chegar nessa fase e com possibilidade de passar, todo o dinheiro que vem para os times nordestinos, a Copa do Brasil é uma fonte de renda muito importante, né? A gente lembra quando o Fortaleza foi longe na Copa do Nordeste, foi o ano de maior arrecadação da história do Fortaleza. Então, é isso, né? A gente tem que estar prestando esse tipo de arrecadação nas competições, o desempenho esportivo influencia muito no tipo de arrecadação que vai ter, e o Fortaleza consegue fazer o tipo de investimento que fez esse ano, porque chega longe nas competições, porque chega em final da Sul-Americana, chega em semifinal da Copa do Brasil, é campeão de Copa do Nordeste. Então isso dá um fôlego financeiro também para a equipe. Então, uma terceira fase de Copa do Brasil é muito importante para qualquer time nordestino que tiver essa chance. é isso, né? Finalizamos então esse nosso segundo bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta para o nosso terceiro e último bloco para falar um pouco da nossa lista de palpites envolvendo jogos aí com equipes do futebol nordestino. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no Firula e Rapadura. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Biel Itajara. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, que é a hora dos palpites da semana. Nossa lista aqui com jogos envolvendo equipes nordestinas. Primeiro da lista, Série D, River do Piauí e Motoclube. Agora começa o retorno na quarta divisão. E aí, Biel, River ou Moto? O jogo é lá no Piauí. E essa é difícil, mas eu vou no River do Piauí. Beleza. Eu também vou com você, viu? Acho que o River consegue essa vitória em casa. 2-1 aí para cima do Moto, vamos dizer. Próximo confronto, Iguatu e América de Natal. Jogo lá no Ceará, o América de Natal vem de vitória, né? E aí, o que é que você acha desse duelo? É isso, vou apostar no América. O Marquinhos Santos está cobiçado aí pelo Náutico, que já não vai, né? Já sabe que não vai, é difícil. Vive um bom momento no América, a torcida gosta dele, então vou no América. Acho que o América vai embalar mais uma vitória aí.
É isso. Próximo confronto agora, Itabuna e Democrata de Sete Lagoas. Agora, o Democrata sai de Minas e visita o Itabuna lá em Pituaçu. E aí, o que é que você acha desse jogo, Biel? Itabuna. Itabuna não perde nunca mais. Ótimo momento mesmo do Itabuna, né? Tô colado também. Acho que vai ser outro 2-0 aí, desse Itabuna, feito pela base dos garotos lá do Vitória, né? Próximo duelo. Jogo atrasado da terceira rodada da Série C. Sampaio Corrêa e Caxias. Sampaio precisando de um resultado. Vai pegar um Caxias que está voltando a colocar sua agenda em dia. E aí, Biel, esse duelo é importante para as duas equipes, cara. Exato, é jogo decisivo. É jogo decisivo. O Caxias, né, com o jogo atrasado, o Sampaio Corrêa num péssimo momento, caiu agora para a lanterna. Eu acho que é jogo, se o Sampaio não vencer, ele tá fadado aí para a Série D, mas eu vou apostar no Caxias. Vai ser surpreendente, o momento do Sampaio tá complicado. Olha, eu vou colocar ali um pontinho na soma do Bolívia. Acho que esse jogo rola empate em casa. Caxias não tá essas coisas todas, dá pelo menos para o Sampaio Corrêa conseguir não perder para essa equipe de repente, né? Soma mais um pontinho, tenta ali colar de novo com o Floresta, mas tem muito ainda para fazer, de fato, Bolívia querida, para abandonar essa zona de rebaixamento e mudar esses rumos. Sampaio que já vem de um descenso, né? Foi rebaixado ano passado da Série B para C e esse ano na Série C, passando por maus bocados. O Bolívia querida lutando aí contra o fantasma da degola. Próximo duelo, Série B. Vamos falar de América Mineiro e CRB. Resultado aí para esse jogo: o Galo da Pajuçara voltando a campo depois da decisão da Copa do Nordeste, né? E fora de casa contra esse Coelho aí, que o que é que você está achando? Qual o seu palpite para este América Mineiro e CRB, hein, Biel? Eu acho que é daqueles jogos difíceis, né? O América também vence bastante em casa, mas eu acho que vai ser um empate. Eu acho que o CRB consegue aí, essa retomada do CRB começa não perdendo para o América Mineiro fora de casa. Eu também vou no empate, viu? Eu acho que esse jogo tem cara de empate, assim, também pela empolgação. Pelo que você falou, né? Mobilização é tudo. Eu acho que o CRB vive esse momento de mobilização com o elenco. O elenco está muito para cima, assim, vive um momento muito positivo de vestiário. E eu acho que pode garantir pelo menos um pontinho fora de casa nessa rodada lá em Belo Horizonte. Próximo jogo, Sport Recife e Mirassol, mando de campo do Sport. E aí, Leão Pernambucano segue na sequência de vitórias, depois que voltou a vencer, não para mais, Biel? Qual o seu palpite para esse duelo? Eu acho que é vitória do Sport, sim. O Mirassol faz uma campanha bem legal aí nessa Série B, mas muito da campanha do Mirassol é os jogos em casa. O Mirassol é o melhor mandante dessa Série B. Quando joga em casa, vence, mas vai jogar fora de casa. E o Sport é um time melhor, é mais qualificado. Eu aposto na vitória do Leão aí. Eu vou colar com você também nesse palpite. Eu acho que a gente concordou em todos os palpites até agora hoje, né? Todos os palpites foram uníssonos aqui nessa nossa lista dos palpites da semana. Sport ganha, do Mirassol também. E para finalizar a nossa lista, Série A nessa quinta-feira, na verdade devia ser o primeiro palpite na ordem cronológica, mas acabou sendo o último pela relevância desse duelo de tricolores, Bahia e Fortaleza na Arena Casa de Apostas Fonte Nova, lá em Salvador. E aí, Biel, a hora da verdade desse duelo de tricolores, Esquadrão ou Lion? Eu acho que vai dar Bahia.
Essa é a cara do Rogério Ceni, carimbar essa faixa aí do Fortaleza. Fazer, tá jogando em casa, estamos bem no campeonato, estamos aí nas primeiras colocações, estamos querendo se consolidar nas primeiras colocações, então acho que vai dar Bahia. Está jogando em casa, precisa ter um bom treinador, um treinador que vai estar mobilizado. A gente está falando tanto de mobilização, tem um treinador que vai estar mobilizado para essa partida, é o Rogério Ceni, então acho que vai dar Bahia. Lamento dizer, Biel, mas eu vou de Lion, viu? Nesse palpite a gente tinha que discordar. Por isso que botaram no final do roteiro, cara. Isso. Fez todo sentido agora, esse arranjo dramático aqui. Eu acho que o Fortaleza vem embalado, vai surpreender o Bahia. As duas equipes marcam. Isso é uma coisa que assim, eu quero cravar nesse palpite. Eu acho que vai ser um jogo de mais de 2,5 gols. Vamos dizer assim, em termos de aposta. Ambas as equipes marcam, mas eu acredito que o resultado final é vitória do Fortaleza. O Lion engata essa vitória fora de casa, dá uma subida a mais na tabela. O Bahia descola ali das primeiras posições, mas segue ali orbitando aquele espaço da zona da Libertadores, que todos nós sabemos, sempre foi, sempre será o objetivo máximo desse time do Rogério Ceni para essa temporada de 2024, né? Então, assim, pode ser de repente uma Copa do Brasil? Pode, está classificado para as oitavas, bateu o Criciúma, mas o objetivo, a meta traçada desde o início do ano é vaga para a Libertadores em 2025, é o mínimo que o Bahia tem que garantir. Não conquistou o campeonato estadual, o mínimo que precisa é entrar nesse G6 aí do Brasileirão. E, por enquanto, o Bahia está fazendo esse papel. Fortaleza vem nessa sequência e eu vou de Lion, depois de ganhar esse título da Copa do Nordeste. O Vojvoda vem endiabrado, vem embraçado e vai para cima desse time de Ceni e soma 3 pontos fora de casa, na minha opinião, viu? Me permita discordar de você. Só uma coisa que eu fui abrir a tabela aqui, eu tinha esquecido que o Fortaleza, além de tudo, tem invicto, né? São 2 vitórias e 4 empates. Acho que é o... Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem o Atlético Mineiro, mas é um do... Tá junto aí com o Atlético Mineiro, os últimos invictos desse Brasileirão, esse Fortaleza. Pois é, né? Por isso que eu acho que vai dar muito trabalho, vai ser carne de pescoço aí para esse esquadrão conseguir mastigar. Por isso que eu vou de Lion nesse último palpite. É isso, galera. Nós chegamos ao final de mais um Firula e Rapadura. Quero agradecer demais a você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Segue a gente lá nas redes sociais, né? A gente está no Instagram, estamos no TikTok, estamos também no Threads, @Firula e Rapadura, tudo junto. Segue também a Sintonia Esportiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, várias redes sociais aí. Você que nos acompanha também pelo YouTube, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal da Sintonia, no nosso canal aqui do Firula lá no YouTube. E se você quiser fortalecer o nosso trabalho, né, você pode fazer aí a doação para nossa chave Pix, firulaerapadura@gmail.com, ou fazer a doação também lá pelo aplicativo do PicPay. Lá o nosso arroba também é Firula e Rapadura, tudo junto. Biel Itajara, meu querido, meu brother, é sempre um prazer dividir essa bancada virtual com você aqui às quartas-feiras na Sintonia Esportiva, hein, Biel? É isso, prazer é todo meu, João. Vamos para cima, mais uma semana de muito jogo, muita agitação aí no futebol nordestino, nas 4 divisões do futebol brasileiro. O protagonismo é do futebol nordestino, estamos aí mandando bem na Série C, mandando bem na Série B, mandando bem na Série A, sendo ali um dos que a gente fala ali da Série D, dos times importantes estão no Nordeste também. Então, o que não vai faltar é emoção e protagonismo para a gente comentar aí na semana que vem. É isso. O último recadinho para você, querido ouvinte, é que
Semana que vem começa Eurocopa e Copa América aqui na programação da Sintonia Esportiva. E aí o Firula e Rapadura vai ao ar durante a Euro e a Copa América. Nós vamos ao ar em horário alternativo. Então, todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, durante a Euro e a Copa América, a gente tem aí os episódios inéditos do Firula e Rapadura aqui na programação da Sintonia Esportiva, excepcionalmente durante a Euro e a Copa América, Firula e Rapadura, às quartas-feiras, às 8 da manhã. É isso, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Este foi o Firula e Rapadura, eu sou João Jales e estive com o Gabriel Itajara no seu horário de almoço. Valeu, valeu e tchau, tchau. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e norte.